Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre. Na verdade, um assunto vai acabar emendando no outro, mas o tema central, o tópico central, é quem governa o mundo. Quem governa o mundo. Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que quem governa o mundo é Deus. A maioria das pessoas pensam isso. Mas não é à toa. A maioria pensa assim porque tem aquela ideia de que foi ensinada, né? Provavelmente pela religião, de que Deus ele é onipresente, onisciente. Então, usa até um trecho da Bíblia que fala que até uma folha que cai de uma árvore no chão, ela não cai sem for com o conhecimento de Deus e o consentimento de Deus. Então, é desenvolvido esse pensamento, né, de que tudo que acontece, a pessoa tropeçou, machucou o pé, Deus, se aconteceu é porque Deus queria. Aconteceu qualquer acidente, né, porque Deus queria assim. Né? Então, só que essa ideia ela é errada, né? É uma ideia errada. Na verdade, Deus ele tem a capacidade, sim, de prever o futuro, por isso que existem profecias que estão na Bíblia, que são relatos que ele usou um servo dele, fiel, para poder escrever, inspirado por ele próprio, né? Usando a maior força do universo, que é o Espírito Santo. Então, a Bíblia, que tem 66 livros, 29 das escrituras hebraicas, e 36 das hebraicas e 29 das gregas cristãs, né? Demorou 3.600 anos para ser escrita. Muitas partes delas são profecias, então Deus inspirou alguns homens para poder escrever situações, acontecimentos no futuro, então algo que aconteceria no futuro. Muitas profecias já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outras irão se cumprir no futuro próximo, né? Mas como eu ia dizendo, né, Deus sim tem essa capacidade de prever o futuro, né? Ele desde o início conta o final, né? Tá lá em Isaías isso. Isso é óbvio, né? Tá na Bíblia isso aí. Porém, ele não usa essa capacidade, esse poder todo o tempo, todo o momento, né? Tudo que acontece com a humanidade, a responsabilidade, quer seja coisas boas ou más, as pessoas tendem a responsabilizar Deus. Então, é um equívoco, é um erro fazer isso. Né? E uma pessoa que ama a Deus, a pessoa que ama a Deus, o que ela vai fazer? Ela vai defender o ser, né? A pessoa, o ser de Deus. Ela vai defender. Defender usando um raciocínio razoável, lógico, baseado nas escrituras, na Bíblia. Né? É algo que nesse mundo que nós vivemos, nesse sistema de coisas, é algo terrível. Né? A lógica das coisas é algo terrível. É uma das coisas mais abomináveis no mundo que a gente vive hoje, é a lógica das coisas. A gente vai chegar, né, nesse ponto, né, que é o tema do vídeo, né, quem governa o mundo. Justamente o governante do mundo, quem não gosta, e por isso essa didática ela é implementada no mundo inteiro, né, a lógica é deixada de lado. Fala-se muito de internet, a internet das coisas, mas a lógica das coisas é deixada de lado. Né? Para muitos hoje em dia, dizem que a matemática é uma ciência exata. Né? Para muitos, eu até brinco, né? 2 mais 2 não é igual a 4 mais. Né? Agora já é 3,5, 5, 4,5. Né? De tão surreal das coisas que estão acontecendo atualmente no mundo inteiro. Né? Mas antes de eu dar continuidade a essa linha de raciocínio, eu quero ler aqui um trecho na Bíblia. O meu canal fala sobre várias coisas, né? Dentre elas a minha fé, as minhas convicções. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 4, olha que interessante, né? Esse relato ele mostra a situação em que Jesus, após ter sido batizado,
ele ficou jejuando por 40 dias e 40 noites. E o que aconteceu logo em seguida a esse período? Aqui diz, em Mateus capítulo 4, 3 em diante diz: E o tentador se aproximou e lhe disse: Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Mas ele respondeu: Está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Daí o diabo o levou então à cidade santa, colocou-o sobre o parapeito do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Aí Jesus respondeu: Também está escrito, sempre usando a Bíblia para poder refutar: Não ponha Jeová seu Deus à prova. A seguir o diabo levou uma montanha extraordinariamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Note, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Eu lhe darei tudo isto se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Os amigos perceberam? E estamos identificando aqui a resposta ao tema central do vídeo aqui. Veja, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles para Jesus. Ele disse: Eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Ele só queria um ato de adoração da parte de Jesus, para poder entregar todos os reinos do mundo nas mãos de Jesus, ou pelo menos parte dele. É claro que ele, como enganador e como tentador, talvez ele recebesse o ato de adoração e não desse, mas esse não é o ponto de questão. O ponto de questão que eu quero destacar é: a quem pertencem os reinos do mundo e a glória deles? A quem? Ao diabo. Então essa é a resposta, pertence ao diabo. Por isso ele ofereceu a Jesus em troca de um ato de adoração. E Jesus lhe disse então: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. Então, veja, quando você olha para o cenário que nós nos encontramos, caótico, a ordem pelo caos, que faz parte de dos métodos, desse atual velho sistema de coisas que está prestes a ser destruído pelo Altíssimo, bem como o seu Filho e as miríades de anjos, o povo do Criador não precisará lutar. Não precisará lutar. A vingança é de Jeová. A vingança é de Jeová. Então, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do grande dia de Deus Todo-Poderoso, descrito lá em Apocalipse, capítulo 16, que é o Armagedon, a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, por isso que hoje, por exemplo, na França, pessoas trabalhando de maneira voluntária, prestando um serviço voluntário, uma ajuda humanitária para pessoas em necessidade, em condição vulnerável, sendo detidas. É só procurar aí aqui no YouTube, Euronews, está lá. Então, por exemplo, na Suíça, em Genebra, as pessoas em parques, com pouca roupa, tomando banho de sol, ok, maravilha. Muitos aqui em São Paulo também gostariam de estar fazendo o mesmo. Nos parques, que aqui na capital não tem praia, então as pessoas vão para os parques. Normalmente é assim nas cidades que não tem praia. As pessoas vão para os parques, para a área verde. Então veja, o momento que estamos vivendo, chamado, infelizmente, claro, muitas vidas se perderam, mas o momento que é chamado de pandemia, em vários países a realidade é diferente. Não existe uma realidade uniforme em todos os cantos da Terra.
Não existe uma realidade uniforme. A realidade vai muito devido à questão geográfica, à condição geográfica, né? A gestão, embora todos os reinos do mundo se enquadram aqui no que eu li aqui agora há pouco, né? Não pertence ao Criador, não pertence ao Criador. Então, vivemos aí uma situação que é classificado, né? Foi classificado assim como pandemia, mas a realidade é diferente de uma região para outra, não é igual. Então, as pessoas querem que a gente acredite que é igual, mas não é igual. É só você pesquisar um pouquinho que você vai ver que as condições variam de uma região para outra. Variam, né? E é interessante que as regiões mais afetadas sempre são as regiões mais pobres, mais carentes. Curioso isso, né? Então, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Então, não existe lógica. E os mais ricos pediram para os mais pobres ajudar os vulneráveis. Qualquer pessoa muito rica, muito situação boa, poderia sim pegar uma boa parte do seu recurso e poder ajudar, compartilhar de forma prática, uma ajuda prática a pessoas necessitadas. Mas é capaz da pessoa pedir para uma pessoa que ganha 1, 2, 3 salário mínimo, é meio de subsistência. Isso não, né? Isso não é. É claro que uma pessoa que tem uma relação achegada com Deus, o pouco com Deus é muito, ela é feliz com o pouco que tem. Isso é óbvio, né? Inclusive, um dos segredos que a pessoa aprende a ler e estudando a Bíblia é o segredo do contentamento. É ficar satisfeito e feliz com o pouco que tem, né? Que para ela, na verdade, não é pouco, é muito, né? Mas as pessoas bem abastadas desse atual sistema, se elas pegassem aí 1%, não vou nem falar de porcentagem, um pouco do que ela tem, e escolhesse uma região, né? É triste, nas principais metrópoles do mundo, as pessoas passando necessidade de moradia, de alimentação, de tudo, de saúde. Tem que ser assim? Não, a pobreza é algo gerado. Mesmo nesse velho mundo, a pobreza é algo gerado. Então não existe justiça. A pobreza é um produto. Assim como há um tempo atrás existia a indústria da seca aqui no Nordeste do Brasil. Existem várias indústrias, né? Então coloca-se, é igual aquela velha história, né? Uma tartaruga com uma vara de pescar, uma cenoura. Para você manter ali a tartaruga andando, ela vai ficar olhando para a cenoura na esperança de pegar a cenoura. Então essas indústrias que existem no mundo, né? Elas não têm lógica, tudo é produzido, né? É uma situação produzida, uma realidade produzida. Tinha que ser assim? Não, não tinha que ser assim. Porque para o Criador agir, independe da situação que o mundo se encontra. Ele tem um dia demarcado para poder agir. Então a pessoa que pensa, quanto pior, melhor, está errado. Porque esse pior, melhor, muitas pessoas sofrem além da conta, de maneira desnecessária. Então não podemos pensar assim, eu estou bem e se os outros estão mal, o importante é que eu estou bem. Não. Né? Por isso que se pudermos aí dar, por menor que for a contribuição, a ajuda, eu, graças a Jeová, participo do trabalho voluntário na Organização de Jeová, mas recentemente também participei numa outra organização filantrópica, desvinculada, né, a qualquer denominação religiosa, Sabão para Todas as Mãos, eu dei uma forcinha lá. E é muito bom isso, a gente se sente bem, né? Além da nossa própria família, né? Na comunidade, aquilo que a gente pode fazer. Então, as coisas são imperfeitas nesse velho mundo, porque a gestão, né? A gestão, ela tem essa influência aí descrita
aqui no livro de Mateus, né? Também 2 Coríntios 4:4, também 1 João 5:19, né? Então, quem está por detrás, né? O principal responsável. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara quanto a isso. Não há dúvida, né? Adão e Eva, eles eram perfeitos. Mas depois do pecado de Adão e Eva, depois de terem comido do fruto da árvore do conhecimento, do que é bom e do que é mal, então entrou imperfeição na humanidade. Então toda a independência do homem de Deus, essa independência, né, geração após geração, e com essa influência sobre-humana, descrita aqui, né, do iníquo, gerou todo esse caos, as guerras, a fome, né? Quando lemos lá no livro de Apocalipse, né? Então, quem governa o mundo está longe de ser Deus. Está longe. Os problemas que existem no mundo refletem a personalidade do governante invisível. Não é de Deus. Agora, a organização de Deus reflete as qualidades de Deus, que é a limpeza, a ordem, o planejamento, o respeito, o amor. São qualidades piedosas. É o que nós vemos. Então é diferente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem como. Né? E logo, logo, estamos muito próximos, né? Como nós podemos... Livro de Sofonias, 1,14 diz assim: o grande dia de Jeová está próximo e se aproxima com grande rapidez. O ruído do dia de Jeová é amargo. Nesse dia, até o guerreiro dá um grito. Então está muito próximo, meus amigos, muito próximo. A cada dia que passa nesse velho mundo, estamos mais próximos do grande dia, que é o dia de Jeová. O tema central da Bíblia é o reino de Deus. O que esse reino vai fazer? Ele vai vindicar a soberania de Deus, o direito de Deus governar a humanidade. Vai santificar o nome de Deus. As pessoas terão de saber quem é Jeová. Terão de saber quem é Jeová. Né? Haverá uma salvação sem precedentes para uma grande multidão que passará com vida na grande tribulação e no Armagedon, e adentrará o novo mundo. Neste mesmo aqui planeta Terra, nessa Terra será restaurada, ela não será destruída. Eclesiastes 1:4, Isaías 45:18. O lar doce lar, o home sweet home da humanidade, o lar doce lar, é aqui, na Terra. Né? E alguns poucos vão governar com Cristo no céu. Quem? Quem ele escolher, evidentemente. É escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, do 1 ao 4, né? 144 mil. Então estamos muito próximos, né? Muito próximos. E esse atual caos, né? Caos, boa parte dele proposital, logo, logo chegará ao fim. Logo, logo. Então as pessoas que hoje passam fome, têm dificuldade de moradia, são injustiçadas. Logo, logo elas serão libertas disso. Enquanto isso, nós nos esforçamos para perseverar mediante os problemas que estamos enfrentando, perseverar, e respeitamos as autoridades superiores, estamos respeitando, por mais que muitas vezes nós não concordamos com algumas medidas, nós procuramos respeitar. Né? E, naturalmente, aqui nesse vídeo eu falo apenas em meu nome, né? O canal tem meu nome, inclusive, eu falo apenas em meu nome, né? Não sou nenhum representante legal
da instituição a qual faço parte. Falo apenas em meu nome. Tá bom? Sou um voluntário apenas, né? Então, um forte abraço a todos aí e fiquem todos em paz com o Criador, Jeová Deus.